Muito bem, pessoal, no vídeo de hoje vamos abordar o que é a cinética enzimática, que é um tópico de alto rendimento. A cinética enzimática é o estudo das reações catalisadas por enzimas. É importante entender porque ajuda a explicar como as enzimas funcionam e também a prever o comportamento das enzimas no corpo. O modelo Michaelis-Menten de cinética enzimática também é de alto rendimento. É um dos modelos mais conhecidos de cinética enzimática que temos e é a base para a maior parte do nosso entendimento e a maneira como ensinamos a cinética enzimática de substrato único. Deixe-me apresentar o que estamos falando. Há uma imagem à direita que mostra 3 reações diferentes, cada uma delas com concentrações variadas de substrato, mas com concentração constante de enzima. O que queremos saber é como funciona essa enzima em diferentes situações. Como na mudança de substrato. É disso que se trata a cinética enzimática. Como será a reação da extrema esquerda diferente da reação da extrema direita? Então este é um gráfico que vai demonstrar a relação entre concentração de substrato e velocidade de reação, e vamos fazer isso usando o modelo de Michaelis-Menten. A partir da curva que vamos representar graficamente, poderemos deduzir coisas sobre as propriedades que a enzima e a reação possuem, como qual é a afinidade da enzima pelo substrato, qual é a potência dessa enzima, como a reação mudará com a adição de um inibidor competitivo ou não competitivo. Portanto, o primeiro ponto a entender é que as reações catalisadas por enzimas são saturáveis. O que isso significa é que as enzimas só podem realizar uma determinada quantidade de trabalho. Pode haver um aumento tão grande na concentração de substrato que as enzimas não conseguem acompanhar. Isso significa que não obtemos uma resposta linear à velocidade de reação a partir de um aumento na concentração de substrato, então deixe-me demonstrar o que não está acontecendo. Deixe-me demonstrar como seria uma reação linear. Esses pontos vermelhos representam reações individuais. Lembre-se, não estamos lidando com uma reação e observando-a cronologicamente com uma mudança na concentração do substrato. Na verdade, estamos mostrando múltiplas reações em vários tubos de ensaio com um aumento sequencial na concentração de substrato, e estamos apenas medindo realmente a fase inicial, ou a primeira parte dessa reação, e então plotamos esses números e desenhamos uma curva. Então aqui estão 4 reações separadas. Cada uma dessas reações teria uma concentração diferente de substrato no tubo de ensaio. Você pode ver que neste exemplo falso, haveria uma relação linear entre o aumento da concentração do substrato e a rapidez com que a reação ocorre ou a velocidade da reação. Este não é o caso. Isto é falso. O que realmente vemos na vida real é uma curva que diminui à medida que a concentração de substrato aumenta, e a inclinação dessa curva eventualmente se nivela, de modo que não importa quanto mais substrato você adiciona. A reação não será mais rápida do que esse ponto, e isso é chamado de VAX ou velocidade máxima. VAX é importante porque nos ajuda a compreender a eficácia da enzima ou do medicamento se usarmos este modelo para farmacocinética, mas também precisamos saber o VAX para podermos calcular metade do VAX. Metade VAX é tão simples quanto parece. Ele está localizado a meio caminho entre o valor ou a taxa ou a velocidade de reação que é VAX zero, então no meio do caminho entre esses dois temos metade de VAX. Parece fácil, certo? Se colocássemos um ponto na curva do nosso gráfico a meio VAX e depois desenhássemos uma interseção com X ou uma linha reta para baixo a partir desse ponto, encontraríamos outro valor importante. Esta seria a constante de Michaelis ou quilômetros. Agora que definimos esses termos, vamos brincar com esses valores, movê-los para cima e para baixo e ver o que acontece. Então agora que definimos e falamos sobre alguns conceitos, vamos renomear nosso gráfico com os itens que falamos. O que é VAX e onde está neste gráfico? É uma linha que intercepta o eixo Y. É uma velocidade de reação ou taxa, e é colocada de tal forma que nossa curva ou gráfico nunca atinge ponto, ele se aproxima, mas nunca chega a alcançá-lo. E quanto à metade do VAX? Sim, então metade do VAX está exatamente no meio do caminho entre aquela taxa, que chamamos de VAX, e zero. Então, para que usamos metade do VAX? Bem, usamos isso para determinar a constante de Michaelis ou quilômetros, e fazemos isso colocando um ponto no gráfico ou na curva e depois descendo direto até a interceptação X. O quilômetros representa a afinidade da enzima pelo substrato ou a potência de um medicamento. Uma enzima com afinidade muito alta pelo seu substrato terá quilômetros muito pequeno. Portanto, são inversamente proporcionais. Quanto maior o quilômetros, menor a afinidade ou menor a potência, então basicamente estamos dizendo que quanto mais próximo o quilômetros estiver de zero, mais rápido a enzima decola.
Então isso é interessante. Veja o que acontece quando movemos o quilômetros para frente e para trás. Como, e talvez isso faça mais sentido se você puder vê-lo se mover, à medida que o quilômetro se afasta do eixo Y, novamente, a potência está diminuindo, a afinidade está diminuindo. Você pode ver isso? Você consegue ver como a inclinação da curva do nosso gráfico diminui, como a reação não está decolando tão rápido. No entanto, VAX não muda, então você ainda pode se aproximar de VAX e adicionar substrato suficiente, mas a velocidade com que ele decola, com a qual a reação explode fora da caixa, por assim dizer, é mais lenta. Ainda atinge a velocidade máxima, atingindo o VAX. Só que decola mais devagar. Então agora vamos começar a falar sobre como inibir o sistema com um inibidor competitivo. Reserve apenas um segundo para pensar sobre como funciona a inibição competitiva. Os inibidores competitivos interferem diretamente no substrato para os locais de ligação da enzima, de modo que a enzima precisa trabalhar um pouco mais para encontrar o substrato correto. Bom, isso vai aumentar o quilômetros e diminuir a afinidade como já vimos. No entanto, pense nisso. Se você adicionar substrato suficiente, se continuar despejando nos tubos de ensaio, eventualmente ainda se aproximará do VAX, só porque abafará todo o inibidor. VAX não muda com a inibição competitiva. Porém, o quilômetros faz, né? Porque tem concentrações de substrato muito baixas. O inibidor vai realmente mexer com as enzimas. Isso pode deixar vocês confusos. Isso faz sentido? É muito legal, né? Ok, vamos em frente. Eficácia, já mencionei isso antes. O que é? A eficácia é ou descreve a relação entre um ligante e um receptor ou uma enzima e um substrato e também está relacionada à resposta máxima. Então qual é a relação com o gráfico ou a curva que temos aqui e a eficácia? A eficácia é demonstrada pelo VAX neste gráfico, portanto, à medida que o VAX aumenta, a eficácia também aumenta. À medida que o VAX diminui, a eficácia, eficiência ou resposta máxima também diminui. Outra coisa a mencionar, outra coisa a notar, é que VAX é proporcional à concentração da enzima. Isso é o que quero dizer com enzima entre colchetes, concentração de enzima. À medida que a concentração da enzima aumentava nas nossas pequenas experiências, nos nossos tubos de ensaio, o VAX também aumentaria. Haveria mais enzima para fazer o trabalho. Seria quase como dividir a carga entre mais trabalhadores. No entanto, a constante de Michaelis não mudaria. Como se determina a velocidade da reação? Na verdade, queremos a velocidade inicial da reação, quando se acaba de combinar a enzima e o substrato, e a enzima catalisa a reação o mais rápido possível para aquela concentração específica de substrato. Posteriormente, a velocidade de reação diminuirá para zero conforme o substrato vai sendo utilizado. Portanto, deve-se medir a quantidade de produto produzido por unidade de tempo bem no começo da reação, quando a concentração do produto está crescendo linearmente. Esse valor, a quantidade de produto produzido por unidade de tempo no início da reação, é chamado de velocidade inicial, ou V0, para aquela concentração. Agora, digamos que você encontrou seus valores de V0 para todas as concentrações de seu interesse. Você pode, então, representar graficamente cada concentração de substrato e seu V0, como um par x, y. Depois que representar todos os seus pares x, y no gráfico para diferentes concentrações, pode ligar os pontos com a curva melhor ajustada para obter um gráfico. Para muitos tipos de enzimas, o gráfico que você vai obter lembra a reta roxa mostrada. Os valores de V0 vão aumentar rapidamente com concentrações baixas de substrato, e depois, vão nivelar em um platô com altas concentrações de substratos. Esse platô acontece porque a enzima está saturada, significando que todas as moléculas enzimáticas disponíveis já estão ocupadas processando os substratos. Quaisquer moléculas adicionais de substrato terão que esperar até que outra enzima se torne disponível, por isso a velocidade da reação, quantidade de produto produzido por unidade de tempo, é limitada pela concentração de enzimas. Então, novamente, vamos falar sobre inibição. Os inibidores não competitivos diminuem o VAX e diminuem a eficácia. No entanto, um inibidor não competitivo não altera o quilômetros ou a constante de Michaelis, e realmente faz sentido se você apenas pensar em como funcionam os inibidores não competitivos. Eles apenas causam uma desaceleração geral das enzimas em interferir diretamente na enzima e na ligação do substrato ao sítio ativo, então o gráfico se parece com o que você vê à direita.
Mais uma coisa para pensar na categoria de inibidores. Qual seria a aparência de um inibidor irreversível em nosso gráfico? Seria muito parecido com um inibidor não competitivo. VAX e eficácia diminuiriam sem alteração no quilômetros. Até onde vai realmente depende apenas de quanto do inibidor é administrado e ou por quanto tempo as enzimas são expostas e também se há alguma fonte para reabastecer as enzimas. Então, como seria se reabastecêssemos as enzimas? Ele voltaria a subir, o quilômetros permaneceria o mesmo, o VAX aumentaria e a eficácia aumentaria. Os gráficos de Lineweaver-Burk são outra coisa divertida que podemos fazer com a cinética de Michaelis-Menten porque sei que você está se divertindo agora. Basicamente, pegamos o mesmo gráfico com o qual estamos acostumados, os mesmos eixos e os mesmos conceitos, mas os aplicamos a um gráfico que parece diferente. Então, você verá uma foto do que você está acostumado. No eixo X está a concentração do substrato. No eixo Y está a velocidade da reação. O enredo Lineweaver-Burk é semelhante. Ainda estamos falando de concentração de substrato no eixo X e velocidade no eixo Y. Mas os valores estão invertidos. Ok. Então, em vez de o eixo X ser a concentração de substrato, agora é um eixo acima da concentração de substrato. O que isso afeta a maneira como interpretamos este gráfico? Bem, à medida que a concentração de substrato aumenta, a fração diminui. Então na verdade nos aproximamos de zero à medida que a concentração de substrato aumenta ou a velocidade aumenta. Portanto, tenha isso em mente. Vamos usar o gráfico Lineweaver-Burk e examinar alguns exemplos para entendê-lo. O gráfico atual que você vê com esta linha preta representa nosso ponto de partida, mas vou adicionar duas novas linhas a este gráfico de Lineweaver-Burk, e elas na verdade representarão os dois gráficos anteriores que fizemos, as duas linhas curvas. Então, primeiro, vamos falar sobre o que estamos vendo. Onde neste gráfico de Lineweaver-Burk está o VAX? Bem, pense no que é VAX. VAX é um ponto no eixo da velocidade. E esse seria o eixo Y, representa uma taxa de reação ou velocidade de reação, que não pode ser excedida, não importa quanto substrato despejemos no sistema. Portanto, à medida que o substrato se aproxima do infinito, o VAX não pode aumentar. Então, onde neste gráfico o substrato se aproxima do infinito? Isso acontece no valor x igual a zero, então o ponto vermelho representa a VAX. E a constante de Michaelis? Pois bem, o quilômetros, ou constante de Michaelis, é uma concentração de substrato que representa a afinidade da enzima pelo seu substrato. Isso está representado no eixo Y no ponto verde. Portanto, a inclinação desta linha é, na verdade, quilômetros sobre VAX. Vamos mudar algumas dessas coisas e ver o que acontece. Então a primeira coisa que vamos manipular será a afinidade ou a potência. Você se lembra de como isso parecia no tipo de gráfico anterior? Então veja o nosso primeiro exemplo, o exemplo vermelho. A afinidade ou a potência estava diretamente relacionada com o quilômetros, e à medida que o quilômetros se afastava de zero ou à medida que o quilômetros aumentava, a afinidade ou a potência daquela enzima ou daquele medicamento diminuía. Como isso seria retratado na trama de Lineweaver-Burk? Lembre-se, o VAX não mudou, mas o quilômetros aumentou. Veja como isso funciona. O quilômetro se aproxima de zero porque estamos lidando com números inversos. É assim que seria a adição de um inibidor competitivo. Agora, e quanto à eficácia? E se brincarmos com a eficácia do mesmo sistema? E, novamente, é a mesma coisa que fizemos no gráfico anterior. Como foi isso? Pois bem, diminuímos o VAX sem alterar o quilômetros. Então, como será um VAX decrescente com um quilômetros constante, e como será isso no gráfico de Lineweaver-Burk? Use a imaginação para ver se faz sentido. Portanto, este seria o aspecto de um inibidor competitivo se o adicionássemos ao nosso sistema no gráfico de Lineweaver-Burk. Ótima maneira de passar uma noite de sexta-feira. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E se você tem alguma dúvida ou sugestão de tema, deixa aqui nos comentários que a gente vai adorar saber. Até o próximo vídeo.